Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E antes de chamar o nosso convidado, vou convidar aqui o Roger e o Cristiano para dar o alô para o pessoal. Roger, deixe o seu alô para o pessoal que está nos ouvindo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Tenho certeza que vão gostar do nosso convidado de hoje. Show de bola. Cristiano! Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, hein? Hoje com uma presença ilustre que eu não vou dar spoiler dessa vez. Não, bacana, cara. E eu tenho um prazer imenso, né, de anunciar esse convidado, porque é um cara que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande do profissional que é, da pessoa que é. Já conheço há muitos anos, trabalhamos juntos numa mesma empresa, mas vou deixar ele se apresentar. Saulo Farto Chaves, seja muito bem-vindo, meu amigo. Valeu, pessoal. Bom dia. Prazer enorme estar aqui. Tá falando com vocês. Quando o André Merino falou dessa possibilidade, confesso que eu fiquei muito feliz, né? E acompanho o trabalho de vocês nas redes sociais. Eu ouvi alguns podcasts, então vi o quanto vocês são generosos com os convidados aí. Acho que essa é a palavra, generosidade. E então, para mim é uma honra estar aqui, tá? E tô bem tranquilo. Obrigado pela recepção. Pô, imagina, meu amigo. Nós é que agradecemos, porque eu tenho certeza que você tem muitas histórias para contar aí e vai despertar muito insight, né, naqueles que estão nos ouvindo. Mas, Saulo, para quem não te conhece, cara, conta um pouquinho quem é o Saulo, o que o Saulo faz, como foi tua carreira, conta um pouquinho da tua história. Legal. Tenho 39 anos, sou de Santos, atualmente morando em São Paulo. Tenho aí quase 24 anos de carreira, né? Comecei bem cedo e lá nos longínquos anos 90 e vim construindo minha carreira com muita dedicação, muito esforço aí e tentando galgar, né, os êxitos aí, sempre pautado por ética, transparência, né, e auxílio às pessoas. Então hoje eu sou um gestor, né, estou gestor de segurança no Shopping Iguatemi, em São Paulo, né, que hoje é o principal shopping da América Latina em questão de resultados, né, é o primeiro shopping do Brasil. Então hoje estou nessa cadeira, mas a minha história se construiu lá com uma corretora de seguros, lá como contínuo, né, o vulgo office boy, né, quando eu tinha 14 para 15 anos. Depois fui para o mercado financeiro, trabalhei 4 anos em banco, então fiquei um período aí vivenciando essa máquina aí que é o sistema bancário. E depois, lá em 2005, eu passei num processo de trainee na siderurgia, na Uzi Minas, né? Acho que foi o grande salto aí, o grande aprendizado da minha carreira, onde eu fiquei 12 anos, né? E atualmente estou no Shopping Iguatemi 5 anos. Então, acho que toda essa carga aí de experiência que eu trago, né? Né, dessas grandes empresas, foram grandes escolas, e nesse movimento, né, todo essa carreira, esse caminho que eu percorri, eu vim trabalhando em várias áreas, né? Eu trabalhei com produto, né, na área de banco, trabalhei com a área administrativa. Depois, quando entrei como trainee, né, num processo super duro, que foram mais ou menos 3.500 participantes aí, entraram só 35 pessoas, né? Então são vagas super concorridas, né? Era um processo super concorrido, do qual me orgulho ter passado, né? Várias pessoas que entraram comigo, na verdade, na sua grande maioria, pessoas que estudaram em escola, em faculdades federais, né, pessoas que fizeram intercâmbio, e eu vim ali humilde, né, só ensino básico e fundamental em escola pública, né, nunca estudei em escola particular, então toda a minha formação como indivíduo da escola pública, né, então acho que foi um grande êxito, assim, de ter conseguido passar nesse processo, com pessoas mais bem preparadas, né, que tiveram mais oportunidades, mas isso sempre me motivou, nunca me
me trouxe algum demérito ou algo que me inibisse, né, enfim, acho que sempre foi motivação para tentar ser melhor, justamente para buscar as oportunidades de igualdade, né. E aí lá, quando eu entrei nesse processo de trainee, eu fui experimentar um pouco de tudo, né? Então, eu trabalhei com cozinha industrial, alimentação coletiva, administração de refeitório, administração de ambulatório médico, de centro de saúde ocupacional. Aí fui para segurança do trabalho e, por último, segurança patrimonial, que aí é onde, de fato, a minha carreira se encaixou, que é o que eu faço. Né, eu trabalho com segurança e emergência há 17 anos. Né, então, foi nesse processo de trainee, né, dentro desse processo de conhecimento, né, de várias áreas que um processo de trainee te propicia, que eu acabei me apaixonando pelo que eu faço hoje. Né, então, muitas pessoas falam, cara, você serviu o exército? Não, eu sou um civil, um administrador de empresas, que caiu numa área de segurança, né, que é uma área muitas vezes muito hierarquizada, né, mais rígida, e eu sou completamente oposto, e acho que isso causa muita curiosidade, né, então as pessoas falam, como é que você caiu aí? Então eu caí de uma forma muito natural, fazendo a rotação dentro do processo de trainee, passando por várias gerências, e aí nessa gerência eu acabei me apaixonando, entrei ali como analista trainee, e depois de 8, 7 anos eu virei gerente ali na mesma unidade, né? Então passei por analista trainee, pleno, sênior, especialista, coordenador, até chegar a gerente de segurança empresarial, né? E depois de 11 anos e 11 meses, né, na companhia, eu recebi essa proposta de receber esse desafio de vir para São Paulo, né, de assumir um segmento completamente diferente, sair de uma siderurgia, que é um processo completamente bruto, né, rústico, para vir para um segmento de alto luxo, né, então atendendo um público AAA, que a questão da excelência e da limpeza, né, de tudo que está envolto nesse mundo, né, da prestação de serviço de alto luxo, te traz. Então eu saí de cenários antagônicos, né, isso me transformou muito, acho que me transformou num profissional muito mais completo, com uma visão muito mais ampla. Agora, tem de tudo isso que eu passei, né, um pouco da minha carreira, uma coisa que sempre permeou foi a gestão de pessoas e as pessoas, né. As pessoas, eu costumo dizer, é a minha maior matéria-prima, né. Eu costumava dizer na siderurgia que a nossa matéria-prima como empresa era o aço. E a minha matéria-prima como gestor sempre foi pessoas. Então, eu sempre permeei a minha carreira, né? Sempre trilhei a minha carreira como gestor, e isso de ser gestor é uma escolha, né? E quando você escolhe esse desafio, você toma essa decisão, ela vem com muita responsabilidade. Então, sempre foco em pessoas. Porque quando você é um especialista, você faz o seu resultado, você trabalha ali sozinho, e quando você resolve ser um gestor, o teu resultado ele vem através das pessoas, né? Então, o teu olhar muda completamente. Então, acho que o que me trouxe até aqui, né, um pouco de tudo isso que eu falei, sempre foram as pessoas que estiveram comigo, os times que estiveram comigo, né, e bons times, boas pessoas. E um desafio que eu sempre tive é isso. Eu como gestor, eu tenho que fazer a diferença na vida dessas pessoas para que elas façam diferença na minha vida, né? Eu tenho que deixar um legado, eu tenho que desenvolver essa turma, e o resultado ele é consequência, né? Acho que duas coisas que são consequências do teu trabalho e da forma como você conduz a tua vida. Primeiro, é o resultado daquilo que tu se propõe a fazer,
Então, se você faz de forma ética, sem passar por cima de ninguém, com as pessoas, formando pessoas, né, respeitando as pessoas, o resultado vai vir, né? E uma segunda coisa que eu costumo dizer é dinheiro, né? Às vezes as pessoas buscam a remuneração primeiro antes do trabalho, né? Eu falo pro meu time que isso é só no dicionário, né? Que salário vem antes de trabalho. Na vida real é o contrário, né? O trabalho vem primeiro e o salário vem depois, né? Só no dicionário que isso acontece. Então sempre as coisas aconteceram na minha vida com muito trabalho, né, com muito respeito aos meus times, né, tentando fazer a diferença na vida deles, e acho que me considero uma pessoa assim, privilegiada por ter chegado até aqui, ter experimentado tantas coisas e estar hoje no topo de um segmento que é importante, né, dentro do varejo nacional, é um ícone, né, então tá representando aqui, ser um gestor dentro desse segmento, líder nacional, né, e até em resultado na América Latina, para mim é muita satisfação. Eu tenho bastante orgulho desse caminho aí que eu trilhei. Sensacional, Saulo. A gente te ouvindo, cara, percebe que você teve uma construção de carreira muito consistente, né? Ou seja, você subiu degrau a degrau, né? Você foi assumindo cada cargo que você assumiu muito preparado. E aí eu quero começar perguntando para você o seguinte, cara, você assumiu um cargo de gestão muito novo, nós estamos falando de idade, né, muito novo, principalmente na área de segurança. Como foi para você trabalhar com pessoas de uma área que sempre foi algo hierarquicamente muito mais rígido e que naturalmente os líderes, os gestores eram pessoas que eram mais velhos em termos de idade? Como foi para você assumir, cara, essa frente sendo mais novo do que a grande maioria das pessoas que trabalhavam com você? Cara, eu sofri bastante preconceito etário. Existe até um termo para isso, né? Existem vários tipos de preconceitos e de fato eu sofri, né? Eu me tornei gestor com 30 anos, num segmento que as pessoas, para ser gestor, tinha que ter cabelo branco, né? E não só no segmento de segurança, mas na empresa em que eu trabalhava. Então, para você ser gestor, você tinha que ter, né? Então, assim, você tinha que ser mais velho. Não fazia sentido você ser novo e gerenciar pessoas que têm a idade para ser seu pai, né? Que tinham 30 anos de empresa, né, e você ali com 6, 7 anos de empresa. Então isso era um motivo de muito preconceito, e isso eu diria que até retardou um pouco minha promoção. Eu diria que eu passei por... Eu tive que trabalhar, acho que a minha resiliência ao extremo, porque até eu ser promovido de fato, né, a empresa veio trazendo pessoas de fora. Eu estava ali preparado, eu era o imediato, vamos dizer assim, né, o braço direito, mas quando o gestor saía, o gerente saía, o pessoal avaliava, ficava aquela situação e aí nunca era a hora. Então nunca chegava o momento, né? E eu tinha dois caminhos: persistir e quebrar esse paradigma, né? Lógico, me frustrando, né? A gente é ser humano, mas seguir firme naquilo que eu acreditava, ou simplesmente buscar o mercado e falar, olha, vou buscar outra coisa, outra empresa. E eu optei pelo caminho que eu diria o mais difícil. Acho que o mais fácil é você tentar fugir, né? Tentar você buscar outro atalho para seguir. Eu optei em ficar. E aí, depois de 2 tentativas frustradas, né, da companhia, veio trazendo pessoas de fora e o pessoal não se encaixava, porque determinados segmentos, né, e vamos falar assim, da siderurgia em si, é muito específico, né? Você tem que ter um tato muito específico. Estamos falando de uma fábrica de 12 milhões e meio de metros quadrados, que tinha um público fixo de 10, 12 mil pessoas e chegou a ter um público flutuante de 22 mil pessoas. Então, né, levando em consideração que a maioria das cidades brasileiras tem até 5 mil habitantes, então você está gerenciando ali um processo que é muito maior do que a maioria das cidades brasileiras, né, e com todos os seus problemas de acesso, de logística, de segurança, né? Então, as pessoas que vinham de mercado muitas vezes não se adaptavam à empresa.
E a empresa ainda no início insistiu, falou, não, vamos buscar alguém mais velho, mais experiente, e eu ficava ali esperando a minha oportunidade até que ela veio, né, então aí isso é o primeiro ponto, né, e depois o preconceito em reuniões, né, reuniões de diretoria, em que você se pega lá sendo a pessoa mais nova, né, você pega o pessoal tudo com 50, 60 anos e você com 30, né, mas assim, um conselho que eu dou é acredite em você, né, seja resiliente, porque nada vem fácil, né, então, e aquilo que você falou da consistência na minha carreira, eu esperei os tempos, eu passei pelas coisas que eu tinha que passar, e não acho que isso foi ruim. Eu acho que me preparou, me fez querer ter mais gana, me fez querer entregar mais, né, e provar que idade não é uma barreira, né. Então, você tem que olhar competências, você tem que olhar, né, as características de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada profissional, e buscar hoje são competências, né? Hoje a gente faz isso, né? Entrevistas por competências. Você não vai olhar o que a pessoa é, a idade que ela tem, onde ela mora. Você vai ver se ela tem aquelas competências, né? Você vai testar se essas competências são de fato competências consistentes. E acho que eu passei por todo esse processo aí de ter que quebrar esses paradigmas em segmentos que eram enraigados, que você, para ser um gestor, você tem que ser mais velho, você tem que ter o telhado branco, né? Senão você não está preparado para senão você não está preparado para assumir o desafio. Acho que e depois eu fiz um trabalho assim muito bacana com a equipe, e acho que consegui provar que e até engraçado, desculpa emendar aqui um ponto, depois de me tornar um gerente novo, eu fui chamado nessa empresa, né, por vice-presidente de produção para assumir uma área de produção, e que historicamente só engenheiros eram gerentes dessa área. Então, basicamente, na planta, todos os gestores eram engenheiros. Eu já era uma exceção de ser um gestor administrador, mas eu não estava numa área de produção, e um dia eu fui chamado pelo vice-presidente, pelo diretor de produção, lá na diretoria, e falou, olha, a gente está com um problema numa área de produção, e o problema é muito mais de compliance do que propriamente dito de abastecimento ali na produção, de apoio à produção, e a gente acha que você é a pessoa certa. Aí eu percebi, eu falei, puta, quebrei o paradigma, porque eu quebrei o paradigma etário, e eu poderia quebrar um segundo paradigma, que é ser um administrador dentro de uma área de engenheiros, que era 100% engenheiros, pela competência, que depois eu consegui. Só que aí, complementando, eu neguei essa proposta que eles me fizeram. Eu perguntei se era um convite ou se era eu falei, se é um convite ou é uma convocação, né? Porque se for convocação, tá feito. Se for convite, eu preferia não assumir, porque eu estava fazendo um trabalho dentro da área de segurança que estava começando a dar certo, e eu não queria largar o projeto no meio, até porque eu tinha mobilizado o time inteiro, o time estava todo motivado, e eu não achava bacana deixar o pessoal na mão, né? Eu falei, olha, se for convocação, eu vou. Se for convite, eu não vou por causa disso. Eu tenho muito a entregar, eu acho que eu tenho muito a contribuir com produção, com prevenção de perdas, com combate à fraude, coisas que a gente já está bem engatilhado, e aí depois que eu entregar, vocês me levam para onde vocês quiserem. Aí ele falou, não, é convite, não é convocação, mesmo assim a gente te agradece. Puta, eu desci daquela reunião, cara, em êxtase, assim, eu falei, porra, seria uma segunda quebra de paradigma ali, e aí eu vi que os caras enxergaram que competência vai muito além de etário, e ali naquele caso até formação acadêmica, né, e é o quanto você entrega, o quanto você se dedica, o quanto você mobiliza as pessoas para atingir o resultado. É isso aí, Saulo. Cara, primeiramente quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast, já brilhantando com um monte de insights, né, com essa história de vida profissional bem legal, de superação, de resiliência.
Você citou algumas coisas aí que eu achei bem interessantes. Primeiro, a questão de experiência. As pessoas imaginam que o melhor líder é aquele que já vivenciou aquele projeto, aquela função como liderado. E não necessariamente é isso, né? O excelente líder é aquele que sabe lidar com pessoas. Então, para você ser um bom gestor, você não tem que ser um excelente vendedor para ser um bom gerente de vendas. Não. Você tem que saber motivar, engajar, direcionar a equipe de vendas. Então, você tem que ter confiança mútua, né, entre a liderança e a equipe. Você tem que ter comunicação aberta. Você tem que ter empatia, entendimento das situações dos seus colaboradores. E pelo que eu percebi, esse é o seu diferencial. Como você falou, eu sou um administrador que fui chamado para gerenciar uma equipe técnica, onde só engenheiros gerenciavam. Mas eles precisavam do ser humano ali. E hoje as empresas estão entendendo isso. Antigamente era muito difícil. Quando a gente pega ainda empresas familiares, empresas pequenas de pequeno e médio portes, cara, eles ainda não entendem isso. Eles acham que porque eles sabem o técnico, eles têm que gerir da forma deles. E aí a gente vê muita empresa quebrando, muita empresa com dificuldade de se adaptar a mudanças. E você mudou, como você mesmo falou, né, do rústico ao luxo. Então, cara, como que você vê esse seu diferencial? Eu sei que você já falou um pouco disso, mas eu quero aprofundar. O seu diferencial em ser gestor e não técnico. Ser um cara que entende de pessoas e não um cara que veio do exército. Como que isso mudou a sua equipe para que você chegasse ao luxo? No mercado onde a segurança tem que ser vista como algo prime. Bacana. Cara, primeiro você tem que gostar de gente. Como eu falei, a maior matéria-prima de um gestor é gente, cara. Eu falo que na segurança, né, que é onde eu atuo, cara, lógico, eu tenho um sistema de segurança eletrônico, tenho, câmeras de CFTV, analítico, inteligência artificial, eu tenho, cara, aqui onde eu atuo, aqui na Iguatemi, eu tenho oportunidade de fazer vários projetos, então a gente tem muita tecnologia, mas a tecnologia sozinha não faz nada, né? Então, o pessoal fala, a tecnologia vai substituir as pessoas, não vai, né? E isso acho que o gestor que quando ele se depara, né, com essa, para mim é uma verdade absoluta, né, que o diferencial são as pessoas e que se você se propor a fazer com as pessoas, cara, você vai atingir. E isso eu percebi há muito tempo atrás e não é algo muito natural em mim, não é algo mecânico. Eu fui perceber isso com o decorrer do ano, com a maturidade, enfim, né, com o decorrer a minha carreira. Porque de fato eu sou um cara muito próximo da minha equipe. Né, as pessoas falam, caramba, você fala da faxineira ao presidente, cara, pra mim é tão natural que eu nem percebo. Pô, você tava falando e chamando a faxineira pelo nome. Cara, pra mim a pessoa é tão importante quanto. E, cara, minha sala é um brinco. As coisas da lá, o pessoal fala, pô, o pessoal faz pra você, mas não faz pra mim. Qual o segredo? Puta, não sei, cara. Porque quando você faz com as pessoas, né, e não através das pessoas, atropelando as pessoas. Então, você tem que ter interesse genuíno pelo teu time, né? Então, acho que isso faz toda a diferença, você se conectar com o teu time. Então, as pessoas precisam saber que você está comprometido com o sonho delas. Eu pergunto para as pessoas, cara, onde você quer chegar? Né? Porque se você quer chegar aqui, você está trilhando um caminho correto, ou na hora do feedback, porque o feedback é super importante, cara. E os feedbacks, eles são constantes, né? E as pessoas têm que perceber que as conversas do dia a dia são feedbacks, né? Às vezes o pessoal acha que feedback é assim, cara, senta aqui na minha mesa, vamos marcar um dia no ano pra gente falar. Não. Feedback é tudo aquilo que você, todo tipo de conversa é um feedback. E hoje a minha equipe percebe isso, tanto que, né, a gente passa pelo GPTW, né, o Great Place to Work lá, cara, eu tô, a média da minha gerência é acima da média do empreendimento, assim, eu tenho essa, porque o pessoal sabe, porque você pergunta, o teu gestor dá feedback? O cara fala não, porque o cara entende feedback, é que você vai sentar com ele na mesa, pegar a folhinha, fazer aquele papelzinho de primeiro fala as coisas boas, amacia, depois vem com a coisa ruim, aquele receitinha de bolo. Cara, não é isso que as pessoas querem. Então, primeiro você tem que ter interesse genuíno, você precisa conhecer as pessoas, você precisa saber que sonho elas têm,
onde elas querem chegar, né? E quando você tem esse insumo na tua mão, cara, é muito mais fácil para você conduzir elas para o resultado, né? E muito mais fácil também na hora de dar o feedback e fazer a correção, porque hoje eu costumo brincar que as pessoas não dão feedback sincero. Aí o pessoal fala, pô, mas o que é feedback sincero? Todo feedback não deve ser sincero? Deveria. Mas o primeiro que o brasileiro não gosta de conflito, né? Então a gente fica dourando a pílula para falar, tem medo da pessoa se machucar, ficar chateada com você. Só que quando você conhece muito bem a pessoa, você fala, cara, lembra que você me falou que teu sonho e teu objetivo era esse? Cara, com esse comportamento, você tá muito longe, você tá puxando, a gente tá fazendo um cabo de guerra aqui, você tá puxando pro lado errado. O cara fala, puta, é verdade. E você tem propriedade, porque você conhece o que o cara tá falando. Você conhece o cara quer falar, quer chegar. Onde ele quer chegar, qual sonho ele tem, né? Quais as aspirações. Então assim, cara, eu costumo dizer que é interesse genuíno, converse com as pessoas, saibam onde elas querem chegar, né? Saibam quais os sonhos elas têm, né? Eu tenho uma proximidade com o meu time, e olha que meu time são 190 pessoas, né? Hoje, né? Na Uzi Minas, quando eu gerenciei transporte junto, eu cheguei a gerenciar 500 pessoas. Então, e você chamar as pessoas pelo nome, você sabe se o cara tem filho, você sabe se o cara tá na escola, se ficou doente, né? E as pessoas falam, cara, esse cara se interessa por mim, pela minha família, eu não vou pisar na bola. Né, o cara que quando falta pede desculpa, né? Isso é muito natural. Então, isso em mim, né? É muito natural. Mas é algo que pode ser desenvolvido. Acho que nos gestores e nos líderes. Quando você se propõe a ser um líder e um gestor, né? Você tem que pensar que você, deixei de ser um especialista, né? E hoje eu vou gerenciar pessoas. Então, hoje eu costumo dizer que eu faço 80-20. 80% eu faço gestão de pessoas e 20% eu faço gestão de processo, né? Porque na verdade a minha gestão de processo é gestão de resultado, porque na verdade quem vai tocar o processo é 80% do tempo que eu gasto, né? São as pessoas, então eu preciso gastar com eles. Então eu tenho muito mais transpiração na gestão de gente do que ficar olhando planilha e números. Eu faço minhas reuniões de resultado, mas, cara, quer fazer o negócio acontecer? Foca nas pessoas. Então, hoje, se eu tenho uma fórmula, né, minha de atingimento de resultado, é esse, cara, é gente. E você falou uma coisa bem legal, né? Estar próximo das pessoas e ter interesse genuíno. Porque muitas pessoas, muitos líderes, fingem ter. Você começa a contar a sua vida e fala, não, agora eu preciso ir lá ver outra coisa. Ou você marca, preciso conversar com você, cara, tô com um problema em casa. Marca horário com a secretária. Realmente, a tarefa mais importante do líder é dar atenção às pessoas. Então, é saber realmente como que as pessoas estão convivendo com a família. Como tá na casa delas, se tem alguém doente, se tá passando alguma necessidade. Porque não existe separar a vida pessoal de profissional. Então, se o cara tá com um parente doente, a mulher tá com um filho doente, enfim, problema na escola, eles não vão conseguir se concentrar no trabalho. Eles vão estar concentrados em casa. E o trabalho vai simplesmente passar. E você falou uma coisa bem legal a respeito do comportamento das suas pessoas e tal. E eu quero saber como que você seleciona os treinamentos que você vai dar para o seu pessoal. Porque você tem toda a tecnologia, então você dá treinamentos tecnológicos, tudo bem, mas treinamentos comportamentais. Para que eles saibam fazer uma abordagem correta, para que eles não façam com que as pessoas passem vergonha quando toca o alarme da loja, por exemplo, então chegar de forma mais calma e tal. Como que você dá esses treinamentos, esses direcionamentos? Bacana, cara. Esse é um outro ponto extremamente importante, que é a capacitação, né? Que eu costumo dizer, eu uso para o pessoal, que é repertório. Fala, gente, a gente tem que dar repertório para o time atuar, né? Grande Merino, né? A gente fez treinamentos juntos, aí absorvi muita coisa. A gente está no palco, então a gente está atuando, né? Então, como dar repertório? Então a gente conhece, né, os nossos principais ofensores, né, e os nossos principais processos, né? E a gente tem uma agenda anual de treinamento. Então, assim, a gente anualiza os treinamentos, né? E com base nos processos.
Então, aquilo que você falou dando um exemplo, né? As lojas têm o alarme de pânico lá, né? Acontece alguma coisa. Então, a gente tem um protocolo e tem um treinamento dedicado para isso. Outros, desde excelência no atendimento, excelência no, né, padrão de excelência Disney, a gente tem sobre comportamento suspeito, então, que é um outro diferencial de você estar no varejo, né, que você está numa propriedade privada, porém de acesso público, você não pode barrar ninguém. Então é um desafio que depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Então tem vários processos, então a gente anualiza esse treinamento. Então aí você vai capacitando conforme, né, para que a gente deixe as pessoas com um repertório para atuar no decorrer do ano, mas acho que o grande diferencial disso, a gente tem a gente faz todos os dias as preleções, né, então, que nem jogo de futebol, antes de entrar para atuar, né, para jogar, você vai lá, o técnico vai e passa a instrução do dia. E aí a gente pega esses treinamentos do ano e a gente coloca num calendário diário. Então, todo dia a gente tem pílulas de treinamento. Então, você pega todo aquele conhecimento e você vai fazendo aquelas pílulas diárias. Então, em 30 dias, você relembrou todos os treinamentos do ano, só que de uma forma bem curta. São só pílulas de memória. Que eu costumo dizer, né, que eu uso um dos termos que o pessoal também, que o pessoal brinca, né, eu falo, a gente tem que catequizar a equipe. Então é uma catequese. Eu falo para eles, cara, a gente consegue. Eu falei, o padre José de Anchieta veio aqui no Brasil e catequizou índio, né, transformou os índios em católicos, né? Falei, pô, cara, se ele conseguiu, a gente consegue. Então eu brinco com a turma, né? Dando os meus exemplos, falei, cara, é catequese. Todo dia falando a mesma coisa. Todo dia reforçando comportamentos. Todo dia reforçando protocolos. Então, acho que o segredo da gente não errar ou minimizar os erros, porque na verdade a gente não erra, né? Não é que a gente não erre, a gente minimiza os erros e tem protocolos para que caso a gente erre, a gente rapidamente resolva, né? A gente supere aquilo ali. Então treinamentos anuais, né, muito bem definidos, né, abrangendo todos os protocolos, então que eu chamo de repertório, né, de atuação, e a catequese diária, que são as preleções, né, e funciona muito bem. Muito bem, que aí a gente né, faz a catequese do time e eles estão sempre com aquele tema fresco na memória. Então, desde primeiros socorros, atendimento à emergência, atendimento de excelência, a gente fala sobre o encantamento Disney, então a gente tem as pílulas ali diárias de Disney, então a gente vai diluindo e isso faz com que o time tenha um repertório bem amplo, né, e sempre vivo de atuação. Acho que é um pouco de como que a gente trabalha, como que eu faço aí com a turma. Cara, fantástico, Saulo. Primeiramente, gratidão por estar presente aqui com a gente também. Mais uma aula aqui, muito bacana, e eu anotei diversas coisas que você está falando, e a gente tem uma linha de trabalho muito parecida, né? O nosso projeto Despertar da Excelência, quando a gente desenvolve o trabalho de trabalho em equipe, né, cada um tem um segmento, cada um de nós aqui trabalha numa frente, mas estão todas interligadas. E a gente nota assim a sua tranquilidade, né, o seu equilíbrio para falar, seu tom de voz, e a gente fala muito sobre o líder, né? O líder, ele não precisa ser legal e bacana, ele tem que ser justo e correto. Como que você faz para equilibrar isso? Tem que ser justo e correto e ao mesmo tempo legal, bacana. O fato de você chamar o nome das pessoas também, eu faço muito isso. Já fizemos uma visita aqui numa empresa uma vez, nós três, e eu chamei a pessoa atendente, vi pelo crachá, comecei desde o primeiro contato falar o nome da pessoa, e isso traz uma resposta muito diferente. A pessoa tem o brilho nos olhos, poxa, ele me chamou pelo nome, ele sabe quem eu sou, ele olhou para mim. Eu não sou uma mera atendente, né? Então, como que você equilibra isso, né? O fato de ser legal, ser bacana, em ser justo e correto, num meio de segurança, que a prevenção tem que ser 100%, né? A atenção tem que ser focada 100%. Acho que
primeira coisa, eu não quero ser legal. Eu não vendo ser legal. Eu vendo uma parceria, e acho que você falou um negócio que eu falo muito. O meu senso de justiça é muito alto, né? Então as pessoas sabem que quando eu tenho que tomar uma decisão, ela vai ter um elevado senso de justiça e um equilíbrio muito grande. Então, acho que as pessoas me respeitam e sabem que quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer, né? O Saulo ser legal é uma característica. Eu gosto das pessoas, eu tô no meio, eu falo com todos eles. Quando eu tô com a minha família, né? Acontece muito, eu vou com a minha família, eu vou com meus filhos no meu ambiente de trabalho, cara, eu paro, o pessoal fica, pô, o chefe veio me cumprimentar, eu falo, olha, ó, filho, ó, esse aqui é amigo do papai, é o fulano de tal, trabalha comigo. Tanto que o meu filho sabe o nome. Pô, pai, você tem um amigo no trabalho que tem o mesmo nome que eu. Então, esse sou eu. Então as pessoas sabem que eu sou a mesma pessoa, trabalhando ou não trabalhando, eu sou o mesmo cara. Mas que pisou na bola, fez alguma coisa fora do padrão, eu vou atuar com senso de justiça e fazer o que tem que ser feito. Mas isso me dá um respaldo muito grande, né? Porque quando você ouve as pessoas, quando você está próximo das pessoas, quando você dá feedback, quando a regra do jogo está muito clara, e acho que isso também é um segundo ponto, um outro ponto, a regra do jogo tá clara. E eu falo pro pessoal, cara, eu sou um cara muito legal, mas a minha forma de trabalhar é assim, assado, cozido, e vamos seguir nessa linha. Né? Se a gente seguir assim, vai dar legal. Se não der, cara, senso de justiça, equilíbrio, né? A gente não pode pesar nem para mais nem para menos, e você, se tiver que fazer uma punição, se tiver que fazer um desligamento, seja lá o que for, que é algo que talvez seja mais traumático dentro de um processo na relação de trabalho, cara, eu vou fazer, e eu percebo que eu tenho muito mais aceitação, eu tenho pouco questionamento, né? Mas acho que é pela forma. Então, eu não me vendo como um cara legal, eu me vendo como um cara justo, né? Como um cara próximo. E acho que as pessoas tendem, né, quando um gestor é próximo, elas tendem a tentar não frustrar o seu gestor. Falar, pô, esse cara é bacana, eu não quero pisar na bola com ele. Mas também quando você faz, o cara fala, pô, mas o cara avisou, né? Pô, ele é um cara super bacana e, o cara pisou na bola, merecia mesmo ter tomado uma advertência, uma suspensão, ou um desligamento. Então, é algo que eu levo com muita naturalidade. Eu não sigo as minhas ações pensando em ser um cara legal. Eu sempre sigo sendo um cara justo, né? E você falou esse termo, e é um termo que eu uso muito. O meu senso de justiça é muito alto, cara. Então, acho que isso traz uma tranquilidade para fazer o que tem que fazer, independente do que for. Isso é imprescindível, e eu vou te responder, não é acho, não. Isso é o que funciona, tá? Porque quando a gente pega as empresas, quando a gente faz o diagnóstico das empresas, a gente encontra muito líder que quer fazer isso. Não, eu quero ser legal, tá? Eu não quero me indispor com a minha equipe, e aí o cara acaba não fazendo a função dele. O que é justamente? Não ter acidente, checar tudo, se cada um está fazendo a sua parte. E o cara faz o feedback uma vez por ano, então é a reunião que vai para uma salinha, e a gente entende e sabe que hoje em dia a conversa com as pessoas é muito diferente, né? Quando você fala, o que a gente pega muito hoje, o jovem ele quer muita rapidez, ele entra na empresa e ele quer em 6 meses já ter um cargo superior ou ser promovido, e você mostrou que a tua resiliência funcionou muito bem, porque você aguardou o seu momento, só que aguardando o seu momento, você foi se estruturando, especializando, prestando atenção, e eu acredito que para quem trabalha com segurança, a observação é uma das competências melhores e mais altas que você tem que ter, né? Como é que foi esse processo para você, né? O que a gente pode falar para o jovem hoje, que está impaciente para conseguir uma promoção, como é que funciona para você, como é que foi para você essa estruturação? A geração, hoje, na verdade, a geração é de tudo, é muita velocidade, né? Em tudo. E esse comportamento, ele se reflete também na questão profissional.
na minha experiência, né, isso me transformou num profissional muito mais completo, né, muito mais resistente ao que vem. O mundo é dinâmico, né? A gente pode prever várias coisas, várias crises, enfim, e só que uma grande parte delas a gente nem sabe, né? Vai acontecer coisas, né? A pandemia está aí para nos provar que a gente não está preparado para tudo, né? E acho que essas queimar etapas, né, que os jovens muitas vezes eles querem queimar etapas, ele tem que entender que ele vai perder conteúdo, ele vai perder conhecimento, ele vai perder amadurecimento, ele vai perder frustração, que acho que é um ponto que todo mundo vai passar e tem que passar, né? Acho que a frustração faz parte da vida, não só profissional, mas pessoal. Eu costumo até fazer uma brincadeira, né, com a minha mãe. Minha mãe fala, pô, às vezes você é muito duro com as crianças, né? Eu falo, eles têm que se frustrar dentro de casa, porque o mundo aí fora, né? Minha professora do MBA, ela falava, o mundo é mau, ele não vai passar a mão na sua cabeça. Então, os meus filhos têm que se frustrar em casa. Então, o primeiro não vai ser em casa. E o que eu vejo hoje é que os jovens eles recebem o primeiro não no mercado de trabalho e não sabem reagir. Recebem o primeiro não, às vezes, de um namoradinho, uma namoradinha, na adolescência, e depois vai lá tentar se suicidar, se mutilar, porque não sabem lidar com frustrações. Então eu faço isso na minha casa, assim, os meus filhos eles vão se frustrar em casa, passar por todo o ciclo da raiva, né, enfim, para ganhar casco, ganhar amadurecimento emocional, amadurecimento psicológico, e na carreira não é diferente. Então, quando o pessoal quer, entrei na empresa e já quero ser gerente em 6 meses, ele tem que entender que existe uma carga, existe uma perda de conhecimento, né, que na verdade ele está perdendo de ser um profissional mais completo. Então, respeite o momento, respeite a trajetória, se frustre, né? Porque isso faz você crescer, né? Isso não é um clichê. Eu vejo que o quanto eu cresci com os meus nãos, com as não promoções, no momento que eu queria, né? Que eu achava que... E isso me transformou em um profissional muito mais resiliente, muito mais preparado, com uma visão de empresa, risco, muito mais robusto, com casco mesmo, assim, mais musculatura para passar por muita coisa. E acho que... e me ajudou muito nessa transição de carreira, porque você fica mais autoconfiante, né, para poder fazer mudanças e tomar decisões. Então, não, aos jovens aí, não queimem etapas, né? Isso nada mais é que perda de conhecimento, perda de caminho, né? Então, acho que na minha visão é isso. Exato, e complementando o que você falou, né, o não para os filhos, né? Às vezes dói, né, no pai ter que podar, né, a criança, mas é justamente o que você falou, porque chega no mercado de trabalho, o líder, o gestor, ele tá pouco se lixando, você vai ficar incomodado com isso ou não, e essas barreiras é um choque realmente muito grande. Antigamente a gente encarava isso de uma maneira de aprendizado, não, o cara tá me ensinando, ele tá me mostrando qual é o melhor caminho, e hoje não, é só as facilidades, eu quero tudo, eu tenho tudo que eu quero, então acaba facilitando. E só para complementar um ponto que você falou, né, você pensa muito nas pessoas, a gestão de pessoas, isso é fundamental, né, o sonho de cada um. Uma palestra do Abílio Diniz, quando ele estava no grupo do GPA, ele estava reformando uma loja, e um dos colaboradores estava ali e falou, olha, quando acabar essa loja, posso trabalhar aqui? Ele perguntou por quê, né? Porque é mais perto da minha casa. Então, eu trabalhando perto da minha casa, eu vou demorar menos tempo para chegar e ir de volta do trabalho, eu vou ter mais tempo para ficar com a minha família e vou sentir mais disposto, ou seja, menos cansado de trânsito para poder trabalhar na tua loja. Ele observou isso, ele chamou o gerente de RH, de logística, falou, eu quero o endereço de todo mundo e quais as lojas a gente tem perto da casa de cada um. E todo mundo que quiser mudar de loja está autorizado a mudar. Então, assim, ele pensou no bem-estar de cada um, e não só na produtividade, que se dane. Nós três aqui, a gente trabalha muito nas empresas e encontra essa dificuldade, né? A empresa não está nem aí, não, você vai trabalhar lá porque é lá que eu quero que você vá. Então, isso tem que ser bem pensado, então parabéns pela sua iniciativa, essa sua postura, não só como líder, mas como pessoa. Obrigado, cara.
E até complementando, né, quando eu fiz essa transição de carreira, né, da indústria de 12 anos, né, já num cargo de gerência, e aceitei esse desafio de vir para São Paulo, né, meus filhos tinham 2 meses de idade, eles tinham acabado de nascer, né, eu tenho gêmeos. E então o pessoal falou, você é doido, cara, você tá com um filho pequeno e você vai fazer uma transição de carreira. Você tem tudo para você, já tá gerente, você já tem um bom salário, você está do lado da sua casa, né? Por que você vai fazer isso? Cometer essa insanidade, né? Porque toda mudança de carreira gera uma instabilidade, né? Você está indo para um outro, ainda mais mudando de Santos para São Paulo. Então, eu acho que essa caminhada, né, traz uma confiança, né, para você tomar decisões, né? Você fala, cara, acho que eu posso fazer, tenho certeza que eu consigo fazer um bom trabalho, isso vai enriquecer a minha questão, o meu lado profissional, pegar novos desafios. Então, mas isso só foi possível pela trilha que eu segui, né? Pela caminhada, te traz autoconfiança que você pode fazer. Então, e hoje estou aqui, né? 5 anos aí e 3 meses nesse desafio de um segmento completamente diferente, né? Que é fazer segurança num ambiente privado, de acesso público, que você não barra ninguém, diferente da maioria das empresas, que só entra quem você quer, né? Você entrega o crachá para quem você quer. Então você faz toda a triagem, fala, cara, entrou, tô seguro. Então, como tornar um ambiente público seguro, né? Que entra quem quiser, de todos os riscos possíveis e imagináveis. Então foi muito enriquecedor. Isso aí me motivou demais, assim. Mas foi justamente essa bagagem, toda essa autoconfiança que a caminhada me trouxe, que me permitiu dar esse salto num momento super sensível da minha vida pessoal, né? Com filhos pequenos, recém-nascidos, ter que ir para São Paulo, Santos, as crianças não dormiam, né? Então é uma paternidade junto com transição de carreira. E, cara, foi uma decisão super acertada, assim. Hoje eu sou um cara muito feliz pelo que eu construí, por todo o conhecimento que eu adquiri, né, e é muito, muito bacana, assim. Então não queimem etapas, né? Pô, show de bola, Saulo. Eu quero puxar, cara, para um tema que é o atendimento, né? Você, como você falou, você trabalha numa empresa privada com acesso público, né? E a gente sabe que o teu público, ele é muito exigente. Como você mesmo falou lá no início, você é uma empresa Prime. As pessoas, elas vão lá, mais do que em busca de satisfazer necessidades, elas vão lá para buscar experiência, né? Até porque se fosse simplesmente fazer necessidade, elas iriam em uma outra empresa concorrente, mas vocês têm esse diferencial de proporcionar uma experiência. E por ser esse público exigente, existe uma linha muito tênue quanto à percepção de falhas ou a insatisfação baseada na percepção deles do que seria certo ou errado. Como você trabalha a tua equipe para estar equilibrada nesse contato direto com os clientes, para evitar ultrapassar essa linha tênue e simplesmente uma insatisfação virar um conflito e isso ir para... A gente sabe que hoje é muito simples, as pessoas vão para a mídia, né, e divulgam o que acontece nas empresas. Como é que você trabalha esse equilíbrio da tua equipe? Cara, isso aí foi um dos grandes desafios da minha carreira recentemente, porque dentro desse segmento, né, de varejo, o atendimento ele veio agregado, né? Então eu tenho segurança, eu tenho área de emergência e veio o atendimento ao público, né? Que dentro dos shoppings ele venha muito misturado com segurança. Então, e aí você meio que tratava todo mundo como o mesmo time. Então, aquilo que eu falei, os treinamentos e as pílulas diárias eram as mesmas. Só que para o time de segurança você tem temas específicos, né? Você trata coisas específicas. E aí, e o nosso público, de fato, é um público extremamente... É um público que viaja para fora, né? Um público que só não está viajando agora por causa da pandemia e justamente devido a isso, eles têm vindo cada vez mais para lugares dentro do Brasil que possam proporcionar experiências. Mas a referência deles são as referências dos melhores lugares do mundo, né? Então, e aí a gente
sentiu que a gente precisava fazer uma evolução nesse time, né? E aí a gente montou um projeto específico, né, para time de atendimento, no qual a gente, que até então era um processo até terceirizado, né, parte dele era terceirizado, porque a gente tem 2 tipos de atendimento, o de concierge e recepção, e o atendimento do piso ali, né, do shopping mesmo, que é aquele que é o mais corpo a corpo com o cliente, né, e esse que é o mais corpo a corpo com o cliente que estava na minha mão, que está na minha mão. Então a gente teve que fazer na verdade, uma reengenharia nesse processo de atendimento. Então, e reengenharia mesmo, assim, a gente mudou a forma de recrutamento e seleção, né? Primeiro a gente quebrou um paradigma, a gente primarizou todo esse processo, todo o processo de atendimento, toda a mão de obra. Então a gente começou aí, primeiro, vencendo um paradigma dentro da empresa, falando, olha, se a gente quer, de fato, entregar algo a mais, já que nós somos uma referência de excelência no país, a gente precisa mudar. Aí entra estudos, né? Estudos com RH corporativo, salário, cargos, né? Tudo aquilo que vocês conhecem bem, até que a gente chegou, conseguimos transpor essa primeira barreira. Falar, olha, legal, Saulo, você está autorizado a primarizar o time de atendimento. E aí, fala, cara, legal, são 16 empreendimentos e eu fui o único a receber essa autorização. Então, você fala, cara, puta responsabilidade, né? Além de estar no principal shopping do país, no ícone ali, e você, só no seu shopping, você está quebrando esse paradigma de primarizar essa área. Então, você tem que entregar algo realmente diferente. Então, a gente começou com o RH, falou, olha, a gente precisa mudar o perfil das pessoas. Então a gente mudou o perfil de recrutamento e seleção. Então, de fato, baseado em comportamento e não de vigilância, de segurança. Então, a gente foi buscar... a gente tinha um público muito masculino. Então, falou, cara, atendimento... Então, a gente tem que mesclar, tem que ter atendimento masculino, feminino, na verdade, e diversidade em geral. Então, a gente trabalhou bastante diversidade nesse processo, até porque nosso público é diverso. E aí, a gente começou a falar, legal, vou trabalhar recrutamento e seleção, agora eu tenho que treinar todo o processo de ambientação, integração, treinamento, e aí a gente montou uma carga diferente de integração e treinamento e capacitação, né? E aí fui buscar referências do mercado. O Merino foi um deles que me ajudou a implementar esse projeto, porque a gente falou, cara, quem é referência hoje em atendimento no mundo? Disney, né? Então, se nós queremos nos compararmos, né, se a gente quiser um benchmark, eu tenho que buscar o que tem de melhor. Então, a gente estruturou um projeto, né, de contratação, recrutamento, seleção e treinamento. E depois disso, a sustentação, né, que eu falo que é a catequese, o repertório diário. Então eu segreguei esse time. Hoje a gente tem uma catequese diária, né? A preleção ela é separada, né? Eles têm temas diários de pílulas de conhecimento separados, específicos de atendimento, né? E tem uma liderança específica de um profissional voltado para atendimento. Então não é mais um cara de segurança cuidando de uma equipe de atendimento. E para mim também foi uma quebra, porque em todos os lugares que eu passei, eu já tive recepção sobre a minha gestão, só que sempre no mesmo modelo. Então você tem ali uma recepção voltada para segurança, para emissão de crachá, para verificação de documentos e nunca para o encantamento. E dentro desse processo a gente percebeu, cara, para eu encantar o cliente eu tenho que encantar o colaborador. Então a gente trabalhou o encantamento do colaborador, o sonho do colaborador, né? Despertou neles ali tudo aquilo, aquela carga de emoção que trouxe eles até ali, né? Despertou neles aquilo que eu falei, né? Onde eles queriam chegar e mostrar que a gente ia auxiliar, né? Que a gente ia fazer eles chegarem lá, mas que eles precisariam durante esse processo se entregar de corpo e alma para esse projeto novo. E eu vou te falar que deu certo, cara. É muito difícil você medir satisfação, né? Ainda mais num público que já está acostumado com uma prestação de serviço de excelência. Só que, por incrível que pareça, cara, difícil você medir com indicadores. E o pessoal fala, cara, mas como é que você mede? Eu comecei a medir isso com elogios, saques formais,
Então, os clientes passaram, né? A gente plantou esse projeto em 1º de março do ano passado. Ele vai completar 1 ano mês que vem, agora dia 28. Cara, o número de saques de elogios, ele cresceu assustadoramente. O número de mimos que a equipe recebe no piso praticamente todos os dias. Então, porque o cliente que tem muito dinheiro, ele acaba sendo... ele tem esse comportamento de ir lá, compra um chocolate, compra alguma coisa, dá uma gorjeta. Então, assim, o número de mimos entregues para a equipe de atendimento cresceu absurdamente. Então o pessoal fala, como é que você mede? Hoje eu tenho dados e fatos, porque se eu pego o número de saques de elogios dos outros 4 anos que eu gerenciei e o número de saques dos últimos 12 meses, eu consigo mostrar com dados e fatos que a satisfação ela cresceu assim vertiginosamente. Mas de fato a gente teve que ter um olhar para o processo de forma diferente, pensar desde o início, desconstruir ele, né, e mostrar que no processo de primarização eu tenho a gestão do treinamento desse time. Então, coisa que no terceirizado você tem uma barreira, né, contratual, o cara precisa treinar o time, e aí a gente precisou mostrar que primarizando eu teria a equipe na mão, como eu já tenho a excelência na equipe de segurança. Mudar o processo de sustentação, né, as pílulas diárias, o local de fazer preleção, ter uma liderança dedicada, até os caras encantarem no piso vou dar um exemplo aqui, né? Hoje você vai lá no shopping e você fala, cara, você tem restaurante? Hoje o meu atendente vai falar, que tipo de restaurante você gosta? Eu tenho restaurante italiano, francês, árabe, e se você falar, árabe, ele fala, olha, o árabe aqui, a gente dá até um tipo de, um mini menu. Ele fala, olha, aqui vai ter esse tipo de comida, esse tipo de comida, esse tipo de comida. Então eu quero ir para esse lugar, então tá bom, aí ele te direciona. Ou até, dependendo do tipo de situação, do tipo de cliente, se ele tem uma mobilidade reduzida, se ele tem um pouco mais de dificuldade de entendimento, a gente faz o atendimento personalizado. Ele leva a pessoa até lá e depois volta pro posto, que é uma outra quebra de paradigma. Segurança, ninguém abandona posto, né? Então você tá ali 12 horas, o cara cria raiz. Só que a gente percebeu que o atendimento ele é muito diferente, a dinâmica é diferente. Então, como encantar, né? Vem uma criança, agacha, se põe na mesma posição que a criança, né? Na mesma altura que a criança. Então, muitos macetes assim, né? Que a gente incorporou e trouxe uma percepção que hoje até o nosso CEO ele elogia e percebe que quando você entra nesse empreendimento do grupo, que é onde está a holding também, isso é perceptível, né? A cordialidade, a educação, o direcionamento, né? E essa construção o Merino me ajudou a fazer, né? Não é fazendo jabá não, mas é mérito mesmo. Fizemos junto, construímos com muitas reuniões aí, muito treinamento, muita catequese, e a gente vem agora fazendo a sustentação, né? A gente fez no segundo semestre do ano passado, e isso vai virar uma agenda definitiva, né? Então, do mesmo jeito que eu tenho para segurança, hoje o atendimento virou um grande pilar dentro da minha gerência. Então, eu tenho segurança, eu tenho emergência, eu tenho atendimento. Então, o que era misturado. Então, em resumo, é foco, né? Então, quando você dá foco para um processo, que você de fato analisa ele do início ao fim, você percebe as oportunidades, faz as mudanças e o resultado vem. E mais uma vez, né, para ratificar, engajando as pessoas com as pessoas, né? Cara, sensacional, cara. Eu, assim, já que você me citou, eu tenho um orgulho tremendo de falar que eu fiz parte disso, né? Faço parte disso, né? Que eu até hoje eu acompanho e o sucesso de vocês também é o meu, né? Então eu também faço parte disso. E, cara, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, não tem coisa melhor do que a gente entrar em empresas, fazer parte de projetos em que as pessoas realmente querem fazer para melhorar e não simplesmente fazer por fazer, para mostrar midiaticamente que está fazendo alguma coisa. Não, como você mesmo falou lá atrás, tem um interesse genuíno em melhorar a vida das pessoas, tanto das pessoas que trabalham na empresa quanto das pessoas que visitam e são clientes da empresa, né? Ô Merino, eu posso só fazer um adendo? Claro. Um outro indicador que eu lembrei aqui, porque eu estou passando por isso,
a quantidade de pessoas que entraram nesse time novo, que a gente fez o recrutamento de seleção e que eu perdi para áreas internas. Hoje já foi mais uma. Então, um outro indicador. Cara, todas as pessoas, acho que eu já perdi de 40 pessoas, acho que uns 15% já foram reaproveitados em outras áreas, passaram em processos seletivos internos. Então, cara, que é um outro indicador melhor do que um turnover interno, né, porque as pessoas de fato são boas e que, então, é mais um dado para mostrar que a gente acertou, né? Então, que a gestão e ali o recrutamento de seleção por comportamento, ela foi assertiva. Desculpa te cortar, foi só mais uma coisa que veio à cabeça. Não, imagina, cara, sensacional esse dado, né? E é legal porque se você tá, entre aspas, né, perdendo, né? Pelo contrário, eu acho que isso daí deve te dar um grande orgulho, porque se outras pessoas estão vendo, esse é o maior feedback que você pode ter do teu trabalho, cara, principalmente no desenvolvimento de pessoas, né? Eu acho que não tem oferta melhor do que essa, né? Justamente. É sensacional, cara. E como eu falei, cara, passa muito rápido, ficaríamos aqui horas falando, né? Eu que te conheço há muito tempo, a gente sabe que, tem muita história para contar. E eu quero aproveitar, Saulo, e pedir, cara, você deixar suas considerações finais, uma mensagem que você deixa aí pro pessoal que está nos ouvindo, que eu tenho certeza que gerou muito insight, cara. E fica à vontade para deixar tuas redes sociais, se alguém quiser conversar com o Saulo, como é que entra em contato, né? Se quiser fazer uma visita lá no Shopping Iguatemi, né? Marcar, Saulo, quero te conhecer, conhecer todo o teu processo, né? Até para fazer benchmark, né? O que é bom a gente tem que compartilhar. Fica à vontade, cara. Não, legal, cara. Agradeço a oportunidade, foi muito legal. De fato, vocês são generosos aí, me deixaram falar, se deixar eu vou longe. A gente olha que a gente não falou nem a metade, né? Quantas greves, né? Quantas aventuras a gente passou, mas fica para uma próxima oportunidade. Então, tem grandes ensinamentos também que a gente tira disso, até de relações, né? O quanto eu, como gerente de segurança aí, ia receber o sindicato na porta e os caras me serviam um café, e a gente estava em lados opostos, né? Então, como fazer isso? Mas fica para uma próxima oportunidade, porque o pessoal não acreditava. Ele falou, cara, os caras querem te matar e eles estão te recebendo lá com o café 5 horas da manhã no caminhão de som deles. Eu falei, cara, isso tem muita história, mas assim, obrigado. De fato foi uma honra estar aqui expondo um pouco da minha carreira, compartilhando um pouco dessa minha caminhada, dos aprendizados, dos acertos, das frustrações que fazem parte, né? E sim, estou aberto a receber o bate-papo com as pessoas. Vou deixar minhas redes aí. Então, eu tenho o Twitter, que é Saulo F. Chaves, né? @SauloFChaves. Então, eu também tô sempre conectado. Tenho o meu Instagram, que é Saulo Farto Chaves, tudo junto. Então, não tem como errar. Facebook também, Saulo Farto Chaves. E o meu e-mail, saulofc@hotmail.com, FC de Farto Chaves, não é de futebol clube, apesar de ser santista, mas é saulofc@hotmail.com. E aberto, cara, a gente costuma dizer que em segurança, mas na verdade em liderança em geral não existe caixa preta de avião, né? Não vale a pena guardar o seu segredinho, vale compartilhar. Então esse trabalho que vocês fazem é fantástico, né, de compartilhar com as pessoas, divulgar o trabalho do pessoal, despertar os insights, né, e acho que tem esse olhar generoso, mais uma vez aqui, acho que é o trabalho que vocês fazem, de uma generosidade, porque de dar visibilidade, de fazer esse trabalho para que as pessoas possam aprender, e estou à disposição sempre aí. Gostei demais, cara. Obrigado. Saulo, nós é que agradecemos, cara. Você falou que foi uma honra, a honra foi nossa tê-lo aqui, cara, compartilhando essa tua história de carreira aí consistente, fórmula de sucesso, né? Aos que estão nos ouvindo, quero convidá-los a seguirem as redes sociais do podcast Despertando Insights, no Facebook e no Instagram, e o nosso canal no YouTube, o Despertar da Excelência, despertando a excelência que há em você. Até a próxima!